Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Temos muitos assuntos para conversar, muita coisa para dizer. Evidentemente que vocês vão acompanhando durante o dia tudo o que está acontecendo. Eu quero trazer aqui uma análise um pouquinho diferente. Mas antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, que ontem o deputado federal, o Biratã Sanderson, que é do PL, fez uma visita ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, ele saiu com notícias nada boas, dizendo estar muito preocupado com a saúde de Jair Bolsonaro, porque, segundo ele, o presidente está muito debilitado fisicamente e psicologicamente, principalmente. E sim, na opinião dele, ele corre risco de vida. É duro falar isso, é duro admitir essa possibilidade, mas nós estamos enxergando isso dia a dia, como ele está sendo enfraquecido, não se enfraquecendo, está sendo enfraquecido. Ele disse que em 2 horas de conversa, o nosso presidente vomitou por 2 vezes e com soluços frequentes, sem parar. Claro que isso deixa sua condição de saúde muito preocupante. O que eu tenho a dizer para vocês é o que vocês já imaginam, que uma coisa é você perder um pleito eleitoral, assim como um clube do seu coração perde um jogo. Depois, passa o tempo, a coisa volta. Outra coisa é perder como ele perdeu, da maneira como ele perdeu. Outra coisa é ser perseguido persistentemente 24 horas por dia, já há 7 anos, pelo menos. Outra coisa, estar sendo condenado de forma absurda e covarde por algo que não fez, assim como ele, outros militares e outros brasileiros que já se encontram presos. E além disto, o que estão fazendo com ele mesmo em prisão domiciliar, com policiais na sua porta, nos corredores de sua casa. Só faltam estar dentro do quarto dele, mais nada. Vigiando porta-malas, né? Fazendo, digamos assim, um trabalho de espetacularização para o Brasil ver. Quando ele tem que sair de casa, aquele pelotão de veículos, como se estivessem transportando ali o mais cruel e sanguinário criminoso. Nem o Marcola, nem Fernandinho Beiramar tiveram esse tratamento. Então é claro que com isso o nosso presidente está assim doente, sofrendo. Junto com ele está sofrendo Michele Bolsonaro, sua filha, seus filhos e toda a comunidade conservadora brasileira. Os que não estão é porque não merecem compaixão de nossa parte. É duro ser franco dessa forma? É. Não é isso que Deus nos ensina, não é isso que um cristão deve carregar no coração, mas chega um momento em que o desabafo precisa ser feito dessa forma, para demonstrar o que sentimos deles, o que pensamos deles, e que se um dia acontecer igual para o outro, que agora se gaba de ser o mais honesto de todos, certamente eles vão ter que aguentar a nossa ira também. Não necessariamente em dizer, em falar coisas como eles fazem, mas simplesmente pela nossa demonstração de desprezo, porque é isso que eles estão fazendo por merecer. E eu paro por aqui para não me exaltar, mas que é triste, essa informação é triste. E eu lamento começar esse vídeo numa sexta-feira dessa forma, mas é o que está acontecendo. Agora, mudando de assunto, eu gostaria de saber o seguinte: como a nossa oposição pôde votar um projeto de urgência
para o PL da anistia, sem ter um texto base próprio para discutir. Isso me parece uma infantilidade sem tamanho. Me parece uma falta de experiência incômoda. Como eu falei no vídeo, acho que ontem ou anteontem, ninguém tinha garantia alguma de que o Hugo Motta cumpriria sua palavra. Ele queria apoio para aprovar aquele projeto de autodefesa dos parlamentares, né, a blindagem, e como promessa disse que pautaria o projeto da anistia. Mas ele não antecipou dizendo quem seria o relator e qual tipo de texto seria discutido. Mas a nossa oposição já teria que ter em mãos um projeto discutido, conversado, dialogado, para evitar a total desnutrição desse projeto. Porque esse é um projeto, o projeto que está sendo proposto é um projeto desnatado. É assim que eu costumo ver. E não existe outra forma, né? Agora, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é sim um deputado batalhador, corre atrás, luta, batalha, mas me parece muito ingênuo, é o que ele me passa, é o que transmite. Ele disse que a oposição não vai ficar quieta, né? E se necessário for, irão às ruas vestidos de verde e amarelo e mostrar ao Brasil que nós queremos Jair Messias Bolsonaro. O que eu posso dizer, sinceramente, é o seguinte: faça-me o favor. Na atual conjuntura, neste exato momento, dizer que a oposição vai se manifestar de verde e amarelo me soa uma brincadeira de mau gosto. Manifestação alguma vai fazer as coisas mudarem. Há muito tempo eu venho dizendo que sou contra essas manifestações de domingo de manhã ou domingo à tarde no Rio de Janeiro. Ao contrário, né? De manhã no Rio e à tarde em São Paulo. Isso não resolve mais nada. É como aquele remédio que você toma pela metade. O médico fala, tome esse antibiótico por 10 dias. Você só toma por 5. Aquilo vai servir para criar anticorpos. E o vírus vai ficar vivo. Depois não adianta mais esse remédio. Esse remédio não vai mais fazer efeito. É mais ou menos isso as manifestações. Quando se fala em manifestação a partir de agora, tem que ser aquelas que têm data para começar e não têm data para terminar. Só assim. Fora isto, me desculpe, Sóstenes Cavalcante, vocês foram ingênuos, principalmente em vibrarem com a vitória do projeto de urgência, onde todos se reuniram com Nicolas Ferreira no meio, vibrando, aplaudindo, imaginando que Hugo Motta ia dar a vocês a relatoria. O que nós ganhamos foi um Paulinho da Força Sindical na testa. Foi isso que aconteceu. O autor dessa PL de anistia, que está sendo discutida, uma anistia light, o tal do Marcelo Crivella, né? Está propondo uma pena de 2 anos de prisão a Jair Messias Bolsonaro em regime domiciliar, como forma de acalmar a oposição. Sim, olhando somente a situação de Jair Bolsonaro, claro que 2 anos de prisão domiciliar seria um prêmio na atual conjuntura. Ele estaria em casa com a sua família, descansando, tentando se recuperar. Só que não é para isso que ele brigou tanto, que ele lutou tanto, e não é isso que ele quer. Ele mesmo já disse que é ou anistia ampla, geral e irrestrita, ou nada. Porque isso não vai resolver o problema de todos que já foram julgados e condenados. O Crivella diz o seguinte, que para Jair Bolsonaro seria uma pena de reeducativa. Reeducativa por quê?
O que o nosso presidente fez para ser reeducado? Só se foi algum palavrão que ele disse e perdeu a educação, então tem que ser educado a não falar palavrão. Mas crime ele não cometeu nenhum para ser reeducado. E ele disse ainda que também esta pena poderia evitar que ele perca a sua patente de capitão, né? Capitão de exército, e os outros militares também possam salvar suas patentes. Ok, não é justo realmente, depois de anos, ele perder sua patente e, obviamente, perder sua aposentadoria de militar. Mas não é isto que vai resolver a vida de Jair Bolsonaro nesse momento. Felizmente, eu creio que ele tenha outros métodos de sobrevivência sem ser aposentadoria de militar, até porque ele também tem direito à aposentadoria como deputado e como presidente. A questão toda é que a esquerda quer passar um tapa, uma pincelada, porque o foco deles é eliminar Jair Bolsonaro da corrida eleitoral do ano que vem e, quiçá, para o resto da vida. Porque, segundo o Supremo, depois da condenação, ele vai cumprir sua inelegibilidade depois de cumprir a pena. Tem sentido isso? Claro que não. Mas o método petista, ou o método da esquerda, de procurar o que não existe e principalmente esconder o que eles sabem, é que chama atenção. Porque não bastasse essa discussão da anistia, agora a esquerda vingativa decidiu ressuscitar a tal CPI do pandemônio como uma arma de perseguição contra a família Bolsonaro. É a velha tática. Quando falta argumento político, eles desenterram narrativas que já foram exploradas à exaustão. Mas fica aí a pergunta incômoda. Se é mesmo para reabrir feridas do passado, por que então não retomarem as investigações do crime de Celso Daniel, assassinato de Celso Daniel? Até hoje envolta em sombras e silêncios, né? Principalmente as petistas. Por que não reabrirem o caso do Toninho do PT, né? Prefeito morto em setembro de 2001, né? Prefeito do PT. Ou então, por que não tentam investigar, de fato, a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, cuja facada o feriu de forma irreversível e ainda hoje cobra o preço na sua saúde. A seletividade da esquerda revela não a busca pela verdade, mas a sede de vingança. Essa CPI, nesse contexto, não é instrumento de justiça. É apenas mais um capítulo do teatro político, onde os alvos são sempre os mesmos e escolhidos de antemão. Mas tudo isso para embaralhar o meio-campo e tentar, quem sabe, fazer com que nós, da oposição, tiremos um pouco o foco da anistia para prestar atenção nessa CPI. Claro que não. Ninguém nem está ligando mais para isso, porque na atual conjuntura vão julgar e condenar Jair Bolsonaro pelo que agora? Pelas 700 mil mortes? Que, segundo o Inácio, foi o que aconteceu, é isso? Isso é um absurdo. Por outro lado, quem deveria estar defendendo o presidente é quem está arrumando problemas, como o senhor Valdemar, né? O senhor Valdemar está aí falando muita bobagem de formas seguidas, né? O Costa Neto realmente precisa ser parado, porque o que ele diz vale tanto quanto uma nota de R$3. É quase cômico imaginar que presidentes de partidos, acostumados a repartirem bilhões do fundo eleitoral,
tenham autoridade moral para falar em salvar a democracia. A maioria deles já carrega ficha suja, tão suja quanto poleiro de galinheiro, mas ficam pousando diante das câmeras como se fossem defensores da República. O caso recente de Waldemar Costa Neto, metendo-se na relação entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, é apenas mais um exemplo dessa hipocrisia, dizendo que a teimosia em Eduardo querer sair candidato em 2026 vai ajudar a matar Jair Bolsonaro. Que absurdo é esse? Não se trata de preocupação com a democracia coisíssima nenhuma, mas sim de preservar privilégios e manter a engrenagem do poder girando a favor dos mesmos de sempre. Mas Jair Bolsonaro para Waldemar Costa Neto é apenas aquela engrenagem, aquela peça principal que lhe atende enquanto for conveniente, para segurar os conservadores no PL. Mas e depois, o que vai acontecer? Certamente vai ser descartado também. E com essas e com outras, a esquerda vai deitando e rolando. E olha que depois que o Paulinho da Força Sindical foi escolhido aí para ser o relator dessa anistia, covardemente ele chantageou Eduardo Bolsonaro. Essa informação saiu hoje. Não bastasse seu passado manchado por uma condenação de mais de 10 anos, né? E, digamos, salvo pelo Supremo Tribunal, como sempre, e ele foi condenado a 10 anos por desfalque de 350 milhões de reais no BNDES. O tal Paulinho da Força agora mostra que a sua índole o acompanha desde sempre. A péssima índole, né? Mal foi escolhido o relator aí do PL da anistia e ele já decidiu que a anistia ampla, geral e restrita não vai acontecer. Não vai ser possível. Já definiu. E o pior, já decidiu usar o seu cargo como instrumento de chantagem política. Com muita arrogância, o que lhe é peculiar, né? Ele advertiu Eduardo Bolsonaro, dizendo que se novas sanções dos Estados Unidos vierem contra o Brasil, ele pode simplesmente manipular o texto base do projeto da anistia para prejudicar Jair Bolsonaro. Isto é um ato criminoso, é chantagem. Isso é chantagem, é crime. Mas para eles tudo pode. Trata-se do retrato perfeito de um sistema doente, onde um condenado pousa de árbitro da democracia e ameaça moldar leis a seu bel prazer. O que está em jogo não é apenas a anistia, mas a demonstração de como velhas práticas corruptas seguem dominando os corredores do Congresso. E sempre contra quem ousa enfrentar o sistema. Então, o que nós estamos assistindo é isto. Essa batalha, entre aspas, entre a oposição e a esquerda para ver aprovado um projeto de anistia decente. É o que queria a oposição, mas não se preparou para isto. A verdade é essa e tem que ser dita. Falou-se muito, falou-se demais, mas ninguém preparou um projeto decente. E agora estão tentando evitar que eles consigam emplacar esta minuta de anistia. Isto é uma minuta, porque é um rascunho. É isso que eles querem. Corta pela metade a pena dos que já estão sofrendo nas prisões, diminua a pena do Jair Bolsonaro e só livra aqueles que eles dizem que financiaram a bagunça. Mas, na verdade, não anistiou ninguém. É isso que está acontecendo.
E nós não temos armas para lutar contra isto. Por quê? Porque, em hipótese alguma, Hugo Mota vai tirar a relatoria do tal Paulinho da Força. Em hipótese alguma vai dar essa relatoria para outra pessoa. Em hipótese alguma ele vai aceitar um projeto de anistia diferente do que está apresentado. Isso já ficou claro. Tanto é que ontem houve uma reuniãozinha muito safada, né, em São Paulo, no apartamento do senhor Michel Temer, onde estavam presentes o Aécio Neves, né, onde estava o Paulinho da Força, onde estava o Hugo Mota de forma remota, né? E discutiram esta tramóia de como vai se dar o andamento da anistia. Aproveitaram, entraram em contato com 2 ministros do Supremo, aquele sancionado e o Gilmar, que não são parlamentares, para discutirem o andamento do projeto. O que vocês acham que saiu disto? Tudo de negativo para a oposição. Tudo de negativo para a oposição. E aí o site Metrópolis hoje, logo cedo, incluiu nessa reunião o Tarcísio de Freitas. Só que Tarcísio de Freitas se reuniu com Hugo Mota no domingo. No Palácio dos Bandeirantes. Estava junto o Ciro Nogueira. Não tem nada a ver com Michel Temer, nada a ver com Paulinho da Força e muito menos com o ministro. Essa reunião entre eles com o Tarcísio aconteceu antes da votação do pedido de urgência do projeto da anistia. Provavelmente foi sobre isso que foi tratado. Mas o site Metrópolis está querendo dizer que esse projeto light foi combinado com Tarcísio e Hugo Mota. Não tem nada a ver. Pelo menos, nada oficialmente. Como que ele sabe? Se nem foto do encontro existe. A da casa de Michel Temer ontem, tá lá a foto. Paulinho da Força, né? O Aécio Neves, que está querendo se aparecer novamente. O Temer, que é sim o que comanda a política no Brasil, eu sempre tenho dito isso, não tem nada de Gilberto Kassab do PSD, como uns ficam aí, né? Gilberto Kassab é só uma peça do tabuleiro, mas quem controla é Michel Temer, o vampirão. Então, é assim que eles trabalham. Enquanto eles manipulam, a imprensa vai jogando a direita contra a direita. Vai jogando um contra os outros. Metade dos conservadores de direita já não querem ver a cara de Tarcísio de Freitas. E vão ver a cara de quem? Cara de quem? Porque nessas alturas, meus amigos, não adianta a gente ficar nos iludindo. Mesmo que Jair Messias Bolsonaro possa vir a concorrer, infelizmente, ele não tem mais saúde para isto. Esta é a realidade que nós temos que enfrentar. É doída, é sofrida, mas quanto mais cedo aceitarmos, mais rápido nós vamos nos curar. Ele vai continuar sendo nosso mito, nossa referência como conservadores, mas não vão deixar Jair Bolsonaro voltar. A trama toda é esta. Claro que tem a luz no fim do túnel, claro que existe aquele sonho de que alguma coisa dos Estados Unidos aconteça, claro que tudo isso faz com que nós criemos aí essa expectativa de que ele ainda possa voltar. Mas nós temos que pôr os pés no chão e nos preparar para o que vem pela frente. Porque chegou num ponto que nós não temos a quem recorrer. Se ainda tivéssemos instâncias superiores a recorrer, ok, a luta estava viva. Poderia continuar, mas não existe. Judicialmente morreu o assunto. No legislativo nem se fala, porque depois dessa luta por um projeto de anistia passar pela Câmara, ainda vai ter o Senado. Esse projeto de anistia ainda vai ter que ir para plenário, vai ser discutido, debatido,
e votado. Se passar, vai para o Senado e começar tudo de novo. Esqueçam. Não é isso que eles querem. Eles não querem amnistiar ninguém. Simples assim. Então, o que nós temos que fazer é ficar esperando para ver se abre alguma brecha em algum ponto, em algum lugar, em algum caminho. E quem sabe essa semana que entra, melhor dizendo, vem alguma notícia satisfatória por parte de Donald Trump para salvar a democracia brasileira. É só nisso que nós temos que esperar. É só nisso que podemos nos apoiar. Dentro do Brasil, infelizmente, não existe outro caminho. E isso que eu estou dizendo não é pessimismo, é realidade. E nós estamos numa fase da vida que não podemos ficar acreditando em Saci Pererê, né? Temos que acreditar na realidade. Agora, peço a Deus, evidentemente, que por parte dele possa haver um milagre para resolver a situação, porque só Deus para resolver isso, né? E nós temos que respeitar os desígnios de Deus. Agora, para a nossa alegria, para não dizer que a gente não pode se divertir um pouco, eis que foi dado um visto pária. Olha que maravilha, visto pária para o tal Alexandre Padilha. O governo americano autorizou o Padilha a viajar com o Inácio, né? E isso mostra a imagem de submissão em um estado bruto. Porque o Inácio vai embarcar no próximo domingo para os Estados Unidos, posando de estadista, mas arrastando com ele, se é que vai, ele já disse, eu acho que ele não vai, mas arrastando o Alexandre Padilha como um ministro marcado pela vergonha internacional. Aquele ministro que ficou marcado por ter um visto pária. E o que é um visto pária? Autorizado a entrar nos Estados Unidos apenas porque acompanha o presidente, mas limitado no seu trajeto entre hotel, Organização das Nações Unidas, hotel. Não pode sair de 5 quarteirões. Se ele sair de fora desses 5 quarteirões previamente estabelecidos, ele é preso e deportado. E esse episódio expõe não só o constrangimento pessoal do tal Padilha, mas também o vexame diplomático do Inácio. O Brasil, que já foi respeitado em arenas internacionais, agora carrega consigo ministros tratados como indesejáveis, lembrando ao mundo que a retórica de democracia e direitos humanos, desse petismo, não convence nem mais seus parceiros próximos, ou de conveniências. No fundo, o visto pária não é apenas de Padilha, mas é um carimbo simbólico, digamos assim, da política externa do inquilino do Palácio do Planalto. Essa que é a realidade. E temos que nos divertir com isto ao menos, porque mostra que ele já não tem respeito algum por parte do mundo diplomático. E, claro, ele está viajando, ele, o Inácio, sem saber o que vai acontecer nessa semana que entra. Ele está, sim, com medo das palavras de Donald Trump nessa semana. Porque por tudo que tem sido dito, por tudo que tem sido espalhado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, pelo Alan dos Santos, vai vir chumbo grosso essa semana. Vai vir chumbo grosso e pesado. Então, esta é a única porta de esperança que nós temos. E aí, relembrando o Silvio Santos, vamos abrir as portas da esperança e ver se conseguimos sair desse enrosco que o Brasil se meteu. Tá ok? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os likes, se inscrevam no canal se gostaram, né? Chamem seus amigos para me acompanhar. Se inscreva, né? Porque é uma forma de ajudar o canal, principalmente deixando o like para o vídeo prosperar. E colaborem com o canal, quem puder colaborar, ajude o Terra Brasilis News a ficar vivo.
Por hora, eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.